Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje vamos falar do Escort XR3. Para mim é um carro icônico, é um carro que marcou muito a história de muitos brasileiros, inclusive a minha, né? Eu sempre falei já várias vezes que eu aprendi a dirigir no Escort XR3 1.6 CHT Fórmula 1988 vermelho que meu pai tinha. Isso eu tinha 12 anos quando eu aprendi a dirigir. E aí, na verdade, ele tipo, me ensinou como funcionava ali, né? Os pedais e coisas do gênero. A gente tinha uma casa no litoral. E aí, o vizinho tinha um terreno grande. Ele falou assim: Ó, agora que você aprendeu, pega o carro e estaciona ali. Se vira. Aí eu fui lá e apanhei, mas fui lá e consegui estacionar o carro. Na hora que eu estacionei, ele falou: agora tira. E aí eu aprendi a dirigir manobrando, né? E foi a melhor coisa, viu? Depois, obviamente, eu fui dirigir na rua, dar uma volta na rua sem saída. Bom, o XR3 não, né? O Escort, ele nasceu na Europa em 1968. Pois é, mas foi a terceira geração dele, que é o MK3, que mudou o jogo. Ele foi lançado no mercado europeu em 1980 e marcou a transição da Ford para a tração dianteira nesse segmento de carros compactos, né? E a sigla XR3 significa Experimental Research Tree. Ó. E foi a resposta da Ford ao sucesso do Golf lá na Europa. E o Escort se tornou um ícone já imediato de esportividade e design no Velho Continente quando lançou o MK3. No Brasil, o Escort chegou em 1983, trazendo aí aquela modernidade europeia, né, para o mercado que era dominado por projetos muito defasados. Situando aí, né, o Brasil, na época, a gente estava saindo de ditadura, ainda estava. Então, assim, era complexo, era bem difícil, e a gente tinha o quê? Fusca, Brasília, 83 ainda tinha, né? Não tinha nenhum projeto, tinha Chevette, tinha o Gol a ar, né? Então, assim, não tinha nenhum carro Wow Blaster, né? Um ultra projeto. E a versão XR3 desembarcou no final do mesmo ano, né, já como modelo 84, posicionando aí como um carro ultra desejado pela juventude da época. Ele era um verdadeiro status, né, status symbol, famoso pelo teto solar, o aerofólio traseiro, tinha lavadores de farol, olha que legal, e tinha os icônicos bancos esportivos, e o Ayrton Senna, ninguém menos que o Ayrton Senna, foi o garoto propaganda do XR3 e ele teve um XR3 preto, o que obviamente elevou aí o hype do carro para a estratosfera, né? Vamos combinar. Durante a vida no Brasil, o XR3 passou pela fase do motor CHT, no início, né? Que tinha um foco em economia e não era era um carro esportivado, né? Ele era sabor esportivo, né? Mas ele viveu o auge mesmo da performance aí quando veio a Auto Latina e adotando os motores AP, primeiro o AP 1.8 carburado e depois, obviamente, quando veio o Sapão MK5, o 2.0 AP injetado. Antes de sair de linha ali, deixar de existir o XR3 e ter uma. Eu não vou nem falar, mas enfim, teve uma versão chamada Racer. Pois é, que acabou. Foi quando morreu o carro, o esportivo. Depois até veio o RS lá quando mudou o modelo, mas já era, já tinha perdido já. Bom, eu sempre pesquiso aqui, né? Eu sempre trago principais defeitos crônicos, opiniões do dono, né? Dores e amores, principais concorrentes, vantagens frente aos concorrentes e alguns dados técnicos antes de mostrar os carros. Os principais defeitos crônicos que eu encontrei do XR3, e aí eu pesquisei de todos os modelos, assim, primeiro foi corrosão, pois é, calcanhar de Aquiles do Escort. Tem alguns pontos que apodrecem com facilidade, tá? Então, assim, é caixa de ar, normal, né? O assoalho, as caixas de roda traseira e principalmente a bandeja da bateria na parede corta-fogo.
o que faz chover dentro do carro. Eu tive um Escort, um XR3 MK5, vulgo sapão, e realmente, assim, o meu, as duas caixas, no final da caixa de roda atrás, as duas estavam com. Tem falta um lugar aqui. As duas estavam com ponto de ferrugem. No final do vidro traseiro, tá? Também. Ali cria poça de água e ali também enferruja. Na caixa na caixa de roda é por causa do duto do teto solar. Pois é, o teto solar, a borracha que tem em volta do vidro, ela não veda. E ela não foi feita para vedar, é só para dar realmente o acabamento ali e tal. E aí entra água por ali, e aí ele tem 4 dutos, 2 que vão para frente e 2 que vão para trás. Esses que vão para trás, eles entram no porta-malas, e aí junto com o duto tem a mangueira, né? E aí tem uma espuma que faz o acabamento ali, segura a mangueira dentro do duto, e se desencaixar a mangueira, essa espuma fica, ela vai pegar a água, ela vai ficar cheia, né? E aí acaba dando vazamento dentro do porta-malas e, consequentemente, vai acabar molhando tudo ali, vai empoçar. E mesmo quando o duto está funcionando, cria essa ferrugem na caixa de roda. Enfim, faz parte. Caixa de fusíveis. Olha só. A central elétrica do carro, né, a caixa de fusível, sofre com superaquecimento, derretimento das trilhas internas, e isso causa panes elétricas assim, com vontade, vamos dizer, né? É farol que não acende, ventoinha que não liga e por aí vai. Eu tenho um grande amigo, o Rafa Debastiani, mandar um abração para ele, que ele é mecânico lá em Brasília e ele manja muito de Escort, mas muito de Escort. Imagina um cara que manja de Escort. E ele me ajudou muito quando eu estava com o meu. Inclusive, quando eu tive problema com a minha caixa de fusíveis, eu mandei a minha caixa para ele e ele me mandou uma dele, que ele tinha lá uma extra já consertada, né? Aí eu mandei a minha para ele, ele me mandou uma só para colocar no carro, porque assim, tava tudo detonado. Assim, nossa, foi treta meu Escort, viu? Bom, achei aqui também o painel Tabelier, o plástico racha e trinca com facilidade devido à exposição do sol. Achar um painel intacto é raro. Eu não sei, de verdade, assim, tem muitos carros que o Tabelier realmente trinca. O Opala é clássico trincar o Tabelier, Santana também bastante. O do Escort eu já não sei, o meu não tinha trinco nenhum, então não sei dizer. E o sincronizado do câmbio. Nas versões com motor AP, o câmbio, que deveria ser, né, da Volkswagen, sofria com um trambulador impreciso, desgaste prematuro dos anéis sincronizados, principalmente da segunda marcha. E realmente o meu era péssimo de engatar. A primeira e a segunda no meu, sempre troquei o trambulador, ficou 3 meses assim, ótimo, aí depois já ficava ruim de engatar a primeira e segunda. Não sei, enfim. Quem teve um XR3 tem uma relação de amor e ódio, como a maioria dos carros, né? O amor vem principalmente posição de dirigir, que é fantástica, é realmente uma delícia dirigir esse carro. O charme inegável do carro, principalmente com o teto solar. O acabamento interno, que era maravilhoso para a época, era muito superior ao do Gol, no caso, que era o concorrente. Né? Os bancos Recaro, nas versões que tinham, os bancos Recaro. E apesar que o meu não era recaro, mas assim era maravilhoso. O conforto dos bancos era maravilhoso. A dirigibilidade é fantástica, né? Como eu já falei, a posição de dirigir e a própria dirigibilidade, enfim, do carro, a dinâmica do carro, a estabilidade dele. É um carro pequeno, é um carro super ágil, enfim, um carro fantástico de dirigir. Mas é uma luta constante com ferrugem, elétrica. A elétrica dele é sensível, não tem o que fazer. No caso dos MK5 ali, do sapão, a injeção eletrônica, Legetronic, é uma dor de cabeça daquelas, né? Por quê? O carro, quando era zero, já era conhecido por. A injeção já era conhecida por ser problemática, né? Dá uma olhada, eu vou deixar o card aqui dos primeiros 5 carros injetados do Brasil. Deem uma olhada lá. E assim,
é um carro que exige um dono cuidadoso, tem que ter um histórico de manutenção, tem que tomar cuidado, porque senão vira uma lasanha assim, que é um ralo de dinheiro. Experiência própria, tá, gente? Eu comprei o MK5, o meu era um 93, eu comprei o carro para mexer. E aí eu vi que meu carro estava impecável. Eu comprei um Escort XR3, isso foi em 2022. 1993, com 75 mil quilômetros e era original. A hora que eu vi que era tudo original, mas era um carro que estava muito detonado, eu falei, puta, vou recuperar o carro ao invés de mexer. E aí eu recuperei, e aquele carro tinha 98 pontos de placa preta, de verdade. Né? Então assim, fantástico o carro, mas dava dor de cabeça. Os principais concorrentes do XR3, aí eu trouxe de várias épocas, né? Do lado do início era o Gol GT, né? Que era o Gol sempre foi o arqui-inimigo do XR3. Né? Ele era mais rústico, menos equipado, menos confortável, mas ele tinha um desempenho maior, principalmente na fase que o XR3 usava o motor CHT, que foi a época que lançou o Gol GT, que tinha ali o motor 1.8. Não era ainda o motor AP na primeira geração do GT, e ele era 1.8 quatro marchas. Mas era um baita de um carro. E era o Gol ali, que foi quando mudou o motor, né, para refrigerado a água, tal, enfim. Depois veio o Gol GTS em 1987, que o Escort ainda usava o CHT. Depois, em 1989, o Escort mudou para o motor 1.8 AP. E aí ficou basicamente a mesma mecânica, né, do Gol GTS com o Escort XR3. Em 1989 veio o Gol GTI e o XR3 só veio ter a mesma mecânica do Gol GTI em 1993. Então, assim, o Gol e o Escort sempre, né, tiveram ali aquela briga. Na década de 90 também tinha o Monza SR, né? Era uma categoria um pouquinho superior, porque o Monza era um carro um pouco mais luxuoso, vamos dizer assim, né? Era um carro médio, não era um compacto, o XR3 era considerado um compacto, mas eles disputavam ali o mesmo público jovem com dinheiro, vamos assim dizer, né? E ele tinha um motor forte e bastante conforto. E no início ali da década de 90, em 1989, a Chevrolet lançou o Cadete GS, que brigava com o XR3, né? E depois o Cadete GSI, em 1991, se eu não me engano, que veio o GSI, que aí foi o rival direto do MK5. Né? Em 1991, o Cadete deixou o Escort para trás, e o MK5, que veio em 93, que é o Sapão, aí o GSI e o XR3 viraram ali concorrentes diretos. E o Cadete tinha alguns diferenciais, como o painel digital, que era uma coisa do outro mundo, até hoje é maravilhoso. Também era um carro europeu, também tinha uma tecnologia embarcada ali muito legal, muito bacana. A vantagem do Escort XR3 frente aos concorrentes era o requinte, né? Antes do Cadete era o design europeu, enquanto o Gol era visto como um carro muito mais duro, muito mais espartano. Era o carro que a gente estava acostumado no Brasil, né, gente? O Brasil, antes de começar a chegar os carros europeus, os carros americanos e os importados, a gente tinha ali projetos muito defasados. Né? E o XR3 já veio ali com um pacote de equipamentos muito invejável para a época, né? Que era o teto solar, vidro elétrico, tinha o ar-condicionado, né? Era opcional, mas tinha ar-condicionado, tinha um check control, tinha um acabamento interno muito mais refinado e muito mais confortável, que era o acabamento Ford, né? O acabamento da Ford é maravilhoso. Ele não era o mais rápido, né, nas pistas, mas era sem dúvida o mais charmoso e ele era o que conferia mais status social, vamos dizer assim, né? Em termos de motorização, o XR3 teve três principais motores, né, que foi o CHT, o 1.8 AP e o 2.0 AP. O CHT, lá quando lançou, em 1984, o CHT tinha 81 cavalos com 12,2 kg de torque. Ele fazia 0 a 100 em 13,4 com máxima de 163. Nada do outro mundo. O consumo era de 8 na cidade, 12,5 na estrada, reza a lenda, né? O XR3 ele tinha 4,6 metros de comprimento, ele era relativamente pequeno, 1,58 m de largura com 305 litros de porta-mala, pesando 934 quilos.
Depois, quando veio o facelift do XR3, o facelift do Escort, né, em 1987, ele ainda manteve o CHT 1.6, mas ele aumentou de 81 para 86 cavalos, 12,9 kg de torque, e aí o 0 a 100 caiu ali de 13,4 para 13,1, e a máxima foi para 157. Pois é, diminuiu. E o consumo também foi para 7 na cidade e 10,5 na estrada. Não sei o que a Ford fez, mas diminuiu, piorou bastante os números, né? Eu vou falar que assim, meu pai tinha um XR3 1.8 que ele tinha um CHT Fórmula. Não sei exatamente, vacilei, não pesquisei aqui, mas mudava alguma coisa ali de configuração de motor. E assim, o carro andava muito mesmo, assim, andava pra caramba. Meu pai acabou tendo problema no motor, enfim, e eu sei que ele teve que mandar refazer o motor. E aí eu não lembro o que ele fez, eu sei que ele deu uma fuçada no motor e o carro virou bicho. Depois ali, em 1989, veio o motor 1.8 AP, com 99 cavalos e 16 quilos de torque. Teve uma versão, essa na verdade, assim, teve uma versão Super Sport em 1990 que usava o AP 1800S, né? Que tinha, na verdade, 99 de torque, e 99 cavalos e 16 quilos de torque. O 0 a 100 dele caiu de 3,1 para 10,4, que foi uma baita diferença, com máxima de 175 km por hora, mantendo ali 7 na cidade e 10 na estrada. Reza a lenda, né? E em 1993 veio o então desejadíssimo XR3 2.0i com a mecânica do Gol GTI. Era a mecânica do Gol GTI, mas com toque de autolatrina, né? Porque eles botaram o motor, ao invés de ser longitudinal, botaram na transversal, aí mudou o câmbio, mudava a relação de marcha. Ah, era o câmbio Volkswagen, mudava a relação de marcha, até o barulho do motor ficou diferente do que o do Gol, fato, né? E aí, enfim, não vamos entrar tanto em detalhe, mas eu tive muito problema com o meu XR3. Eu, de verdade, assim, amava aquele carro quando ele estava funcionando, mas eu tive muita dor de cabeça. Me arrependo muito de ter comprado um MK5. Deveria ter comprado um MK4, que eu seria muito mais feliz. Mas faz parte. O MK5 ele tinha 116 cavalos com 17,7 de torque no motor AP 2000. O 0 a 100 dele era em 11 segundos com máxima de 187. Reza a lenda aqui, né? 8,1 na cidade, 13,3 na estrada. O meu não fazia mais do que 7 em São Paulo. Não fazia mais de jeito nenhum, não passava de 7. Na estrada eu já cheguei a fazer 13, assim, subindo a serra, tipo, ele era bem econômico. Era um carro absurdamente confortável, né? Eu lembro uma vez que a gente fez um encontro, nós descemos acho que em 12 carros, 11, 12 carros. Nós fomos para Santos, no litoral sul aqui de São Paulo, e a gente estava acho que em 10 carros, eram 9 Opala, entre Opala e Caravan, tinha acho que uns 8 ou 9, e o meu Opala tava com o diferencial ruim na época, eu não quis pegar a estrada com ele, então eu acabei descendo de Escort, de XR3. E assim, fui eu, minha esposa e meu filho. Foi uma viagem suave, a gente foi um baita de um calor, era dezembro, fui no ar-condicionado, suave, tranquilo, não tive dor de cabeça nenhuma para descer, nem para subir. Aí para subir o pessoal acabou enrolando lá, falei, gente, eu vou embora que eu tinha que tinha horário para chegar em São Paulo. Falei, eu vou embora, né? Galera, não, beleza, vai, tá suave, tá. Eu saí um pouco antes que o pessoal. Ah, teve Opala que ferveu, que teve que trocar bobina na estrada. O paleiro sempre tem as peças extras, né? Eu também sempre tive. Teve que trocar bobina na estrada, que a bobina esquentou. Várias dores de cabeça. Eu subi a serra assim, minha esposa e meu filho dormindo dentro do carro, no ar-condicionado, confortabilíssimo, suave, sem zero estresse, zero dor de cabeça. Então, tem algumas vantagens, né? E depois, ali em 1996, a Ford lançou o Escort Racer 2.0, né? Ele tinha 115, também usava o AP2000, ele foi para 115 cavalos, com 17,3 kg de torque. O 0 a 100 caiu para 10,1 com a máxima de 190. Reza a lenda, ainda 8 por litro na cidade, 13 na estrada.
mas perdeu o charme, né? Enfim, hoje o mercado de XR3 é de extremos, né? Você acha XR3 em vários preços diferentes. É, eu vou falar que assim, eu anunciei o meu carro por R$ 45.000 no dia 4 de agosto de 2023. Tá? Eu comprei ele em junho de 22. Um pouco mais de um ano depois que eu estava com o carro. Em 4 de agosto de 2023, eu anunciei ele por 45 mil. Eu vendi este carro no dia 4 de setembro de 2024 por 35 mil. Tá? Um ano e um mês depois e R$ 10.000 a menos. E assim, meu carro estava tão impecável que o cara que comprou foi um carioca. Ele veio do Rio de Janeiro de ônibus, ele e a esposa. Ele veio de ônibus, chegou aqui, viu o carro na hora, assim, nem nada, assim, tipo, beleza, é meu, me fez o Pix, transferimos tudo já na hora, meu já tava com a placa Mercosul, né? Transferi o carro para ele, tranquilo na hora. Ele pegou o carro, ele foi para Campos do Jordão, porque enfim, meio interior de São Paulo, né? Na Serra ali e tal. Foi para lá, ele foi com a esposa para almoçar. Eles foram almoçar em Campos do Jordão, ele saiu de Campos do Jordão, foi direto para o Rio de Janeiro, tá? Chegou na casa dele 11 horas da noite, ele me ligou assim, cara, o carro tá perfeito, assim, excelente, econômico, andando, vemos no ar-condicionado, zero dor de cabeça. Então, assim, este foi o carro que eu fiz o carro para ficar com ele, mas eu acabei, enfim, mudança de estilo de vida e eu não estava usando o carro. Então eu estava indo para o escritório uma vez por semana, eu ia com o Escort e voltava com o Opala. Na semana seguinte eu ia de Opala, voltava de Escort. Era o uso que eu estava fazendo do carro. Além de vez em quando, obviamente, eu ia nos encontros de carro, coisa do gênero, mas assim, putz, carro antigo parado começa a dar dor de cabeça. Então, eu achei melhor vender, obviamente, o Escort e ficar com o Opala só. Eu trouxe aqui vários anúncios, tá? Esse aqui é um Scott primeira geração, esse é um 8485, né? Estado raro de conservação, CHT Fórmula, blá blá, 105 mil quilômetros, a álcool, funcionamento impecável, enfim. R$ 57.000 é a pedida, a FIP é 4, ninguém merece, né? Olha que lindo, esse carro tá lindo, realmente maravilhoso. Minha mãe teve um Escort, mas era um Escort L vermelho também, assim, era lindo, não era um XR3, mas esse aqui tá impecável. Essas rodas são fantásticas. Essa para mim, é, todo XR3 teve as rodas características dele, né? E todas elas, na minha opinião, eram perfeitas para o carro. Então teve aqui de 84 a 86 era essa roda que era linda. 87, 88 tinha aquela roda com 5 raios, assim, né? Meio catavento, sei lá. Depois, em 89, veio aquela outra roda mais trançada, que eu achava linda também. E os 93 tinha a outra roda. O meu era a roda original, meu carro estava 100% original, né? E todas as rodas do XR3, na minha opinião, são maravilhosas. Tá aí. Este carro é demais. Este carro, para mim, é demais mesmo. Devia ter pegado um desse ano aqui, um dessa versão. Para mim era também é icônico. Olha que legal este carro. Muito bonito. Esse aqui tá impecável, né? Esse tá com um som mais moderno, assim, é antigo, só que mais moderno pro carro. O meu tinha o CD com equalizador digital, assim, que era coisa maravilhosa. Obviamente eu mandei restaurar, e aí no CD eu coloquei Bluetooth no lugar do AM. Esse relógio aqui é característico também dessa época. Cara, que demais este carro. Muito bonito, mesmo, né? Aqui eu trouxe um conversível dessa época também, que eu acho muito bonito. Esse aqui já não tá tão bonito assim, né? Tá precisando de um dono, de um trato aqui, mas também é um carro maravilhoso, muito legal. É muito legal. Eu fiquei muito na dúvida quando eu peguei meu carro, se eu pegava um conversível ou um normal fechado, né? E eu acabei optando por um normal. Esse aqui dá pra ver assim, tem aqui era acho que do vidro elétrico, mas o cara acho que deve ter trocado o forro de porta, não pôs o vidro elétrico, enfim, tá? Aqueles carros que já passou ali por uns donos de lá, uns lasanheiros, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, putz, carro conversível. É demais, só que eu moro em São Paulo. Eu não vou ficar andando de capota aberta em São Paulo, pra lá e pra cá. É perigoso, o pessoal, né, enfim. Aí eu vou pagar mais caro
vou ter mais dor de cabeça, porque eu ia ter que provavelmente refazer a capota, enfim, né? Entra água, é mais quente, né? E eu vou usar a capota o quê? Aberta 3 vezes por ano? 4 vezes por ano? Eu falei, não vale a pena. Isso aqui o cara pede 30. Quanto que tava o conversível? Isso que não olhei. 50 mil. Esse aqui o cara pede 37.900. É um placa preta, 1987. Foi exatamente igual a esse que eu aprendi a dirigir, só que era vermelho. Essas rodas eu acho icônicas também demais. Nossa, o que eu engraxei esses para-choque, porque eles ficava esbranquiçado, e aí assim, passa silicone. Putz, se eu passava silicone uma semana depois, ele tava esbranquiçado de novo. E aí a gente aprendeu que a melhor opção era engraxar, literalmente, igual o sapato. Assim, puta, passava graxa de sapato, passava escovinha para dar brilho, ficava lindo, né? Muito legal, muito legal. Obviamente, eu morava em casa, a gente lavava o carro em casa. Que bonito, esse carro tá lindo. E assim, ó, os detalhes, né, muita gente nem percebe, mas o aerofólio foi mudando com os anos. Aqui a gente tem, né, o aerofólio ele ficava preso aqui na tampa do porta-malas, né? Aí depois ficou vazado aqui, ficava preso só aqui no meio, aqui nas duas laterais, né? Depois, em 89, muda que ele tem uma aleta aqui pro lado, e aí ele ficou da cor do carro, né? Mas tá aí, olha, esse interior, esses bancos são muito confortáveis, os veludo na porta, cara, o acabamento da Ford, a única coisa é que soltava, né? Eu não sei se aqui vai mostrar, mas principalmente no banco traseiro descolava ali o acabamento, não tinha jeito. Aqui também soltava, principalmente aqui, ó. Aqui descolava tudo, ó. Aqui dá pra ver que tá descolando, ó. Mas, enfim, é muito legal. Tá aí. Eu trouxe vários, como vocês podem ver. Eu sou fã de Escort, adoro Escort. Esse aqui o cara pede 40 mil, 88. Pintura em bom estado, possui detalhes, para-choques novos, interior de fábrica em bom estado, por aí vai, né? O amarelo era o único que as fitinhas aqui do para-choque e do borrachão mudavam para amarelo. O branco, o prata, preto, sei lá, todas as outras cores que tinha em 86, em 87, 88, a fitinha era vermelha. Mas tá muito bonito esse também. Olha só que carro impecável, hein, gente? Mudava aqui também a cor da escrita, se eu não me engano. Acho que no branco era vermelho. Olha, impecável, impecável. E esses carros, gente, assim, pô, você achava uns XR3 assim impecável por 15 mil, 20 mil, assim, era o mais caro. Agora já tá assim, 40, 50. Mas eu fico me perguntando se vende, né? Se o cara consegue vender. Eu tenho minhas dúvidas. Esse aqui, 35 mil, já é um 1990 1.8 AP. Carro quitado, blá blá blá, dispensa o lojista, freio, mecânica, elétrica, suspensão, enfim. Esse aqui já, além do motor, tá meio, né? Dá pra ver que tá precisando de um dono. Ele mudava o para-choque que ficava na cor do carro, mudava que ele tinha esse aro aqui, né, em cima do paralama e essa saia lateral que era inteiriça. Até aqui ela era só aqui atrás, né? Deixa eu ver se talvez nessa foto dê pra ver melhor. Não dá pra ver. Ele ficava só aqui no finalzinho, né? E aí depois ele ficou inteiriço aqui. Mudava o aerofólio, que eu falei, né? Que tem essa aleta aqui no cano, nas laterais, dava uma descidinha assim. E também ele era da cor do carro, igual o para-choque. Muito bonito, né? Assim, é a mesma plataforma, só mudou o motor e alguns detalhes de acabamento, visual, mudou pouco. Real essa, mudou pouco. Esse aqui, assim, esse é aquele que eu não compraria, porque dá para ver que tá, né, tá torto aqui, tá tudo gasto, enfim, para-choque dianteiro. Enfim, eu já conto um pouco mais de como estava o meu e por isso que eu não pegaria um assim de jeito nenhum. Mas tá aí, tá um carro bem bonito, um carro legal, tem um histórico de manutenção, aquela coisa toda, mas é bucha, gente. É bucha, não tem o que falar. 89,90, 1.8 APA álcool, sem ar e direção. É engraçado, né? Era o carro top de linha e vinha sem ar e direção. É muito engraçado, mas tudo bem. Brasil, década de 80 e 90, né? Tá aí.
Enfim, é mais do mesmo aqui, não tem muito o que falar deste carro. Tá. Belo exemplar. Aqui eu trouxe um conversível dessa época, é um bege nevada, que era o branco pérola, né, uma cor raríssima, original de documento. O meu era branco sólido, né, o meu não era esse branco perolizado e eu mantive ele sólido. Todo mundo assim, faz pérola, Não, não, não. E aí uma diferença que nesse carro dá para ver bem é que o branco da Ford era com base amarela e o branco da Volkswagen era com base branca. Com base azul, desculpa. Então, assim, o da Volkswagen, o Pérola da Volkswagen, que tinha o Gol, né? O branco Pérola. O Pérola da Volkswagen era com base azul e o Pérola da Ford é com base amarela, né? Então, assim, dá pra ver, dá bastante diferença. E eu sei isso, obviamente, porque quando mandei fazer a funilaria, o cara foi fazer lá o teste, foi na loja comprar tinta, onde ele sempre compra funileiro, papapá, e os caras mandaram o branco da Ford, o branco da Volkswagen. E aí, quando o cara pintou, meu carro ficou um branco, ficou lindo, né? Obviamente não pintou inteiro, ele fez só fazer um teste, ficou lindo, mas era a cor errada. Eu falei, né, pode voltar, devolve a tinta, eu quero o branco original do carro. E aí ficou muito bonito. Tá aí, o conversível, se eu não me engano, até 89 ele era capota manual e depois 90 virou capota elétrica. Também teve um detalhe desse aqui. Tá aí, muito legal. Bonito demais esse carro, gente. Bonito demais. Vou passar. Aqui já temos um sapão, um vulgo MK5, R$ 67.500. Boa sorte. É só o que eu tenho a dizer. O meu era branco, tava com as rodas originais, tudo. Os faróis eram os originais, mandei reformar, de vidro, né? Originais, dupla parábola. Você não acha esses faróis dupla parábola para vender. Aqui era tudo original. Até tinha um que tinha uma lasquinha aqui, eu mantive porque era o original do carro. Tudo impecável. E aí, aqueles detalhes que você aprende, né? Quando eu peguei meu carro, eu falei, ele estava bem detonado, estava precisando de um dono, tá? O para-choque dianteiro estava preso com 3 parafusos aqui. Tinha um parafuso aqui, um parafuso no meio e um parafuso em cima. 3 parafusos. Pois é. Aí tiramos, né? O para-choque, tivemos que refazer o suporte interno original. Impecável, ficou excelente, mas deu um baita de um trabalho. Por quê? Porque eu não achei nenhum para-choque original, novo, né, à venda, com essa fita vermelha. O original era de encaixe e os novos você só acha de cola. E eu não queria cola, eu queria o encaixe. Aí eu fiz muito Zé Frizinho com esse carro. Eu quis manter ele 100% original, então a gente resolveu reformar o meu para-choque e deu um baita trabalhão, mas ficou impecável. Ficou muito bonito. Inclusive o carro que está na thumb, né, na capa desse vídeo, era o meu, né? Mas tá aí. Muito legal isso aqui. Enfim, gente, aí não tem muito o que fazer. Aí você pega os desbeiçados, o meu tava igualzinho, que o cara... Essa não é a grade do XR3, né? Essa é a grade do Escort normal, que a galera acabava assim, quebrou. A do XR3 era essa. Linda, maravilhosa. Também não achei para comprar, tive que comprar uma de fibra, mandei fazer praticamente, né? Uma de fibra, aí pintamos da cor do carro, ficou impecável. Mas eu não ia deixar com essa grade bizarra. Muito feio, na minha opinião. Não combina com o carro, né? Mas tá aí. Olha, tudo detonado, com Fueltec. Quanto que o cara pede nisso aqui? R$ 45.000. Desculpa, meu amigo. Não vale. Tá aqui, 93. Então, isso era outra coisa que a galera assim, bota o símbolo da Ford vermelho. Cara, era azul, né? O que, pô, fora de posição. Olha a posição disso aqui. Isso aqui também, tudo zoado. Meu Deus do céu. Não vou falar mais nada. Isto aqui que era a minha eterna bucha, que era o bendito fluxo de ar. Putz, grilo. Nem vou falar sobre isso, que eu já falei muito sobre isso. O fluxo de ar, a injeção. Nossa, que roda horrível.
Parece que o cara botou umas rodas aro 13. Oh, meu Deus do céu, que mau gosto, hein, meu amigo? Nossa, eu vou passar pra frente que isso aqui dá alergia. Aqui temos esse é um 95, esse foi o último ano do XR3, efetivamente, né? Em 1995. Não mudou nada, esse aqui tá tudo desbeiçado também, né? O que mudava basicamente era a roda, e se eu não me engano mudou a injeção, em 1995 mudou a injeção. Também mudava ali o corpo de borboleta, aí já mudava algumas coisas. Eu não lembro se mudava, eu acho que mudou tudo aqui, já entrou a injeção que tinha a porta OBD, se eu não me engano. Mas tá aí. Esse aqui tá bem desbeiçado, né? Mas tá bonito. Enfim, tá fácil de recuperar. Com seus bancos recaro, extremamente confortáveis. Este é um conversível, obviamente. Que legal, esse aqui já tem a capota elétrica, né? Eu não lembro se a capota elétrica veio. Eu acho que ainda teve MK4 com capota elétrica, não era só MK5, não. O meu era exatamente. Cara, esse painel. O meu era também tinha um ar-condicionado, e aí você não acha esse controle com ar-condicionado para vender. Eu achei uma vez só, tava acho que R$ 700. E eu falei, não vou comprar agora não, porque tá caro. Nunca mais na vida eu achei. Porque o meu tinha uma trinca que vinha aqui de ponta a ponta, que assim, não tinha o que. Tava arrumado, mas era visível que tinha uma trinca aqui, tinha uma outra trinca aqui do lado, mas acabou ficando assim. O meu tinha exatamente esse conjunto de som com o equalizador gráfico digital que era maravilhoso, um baita som. O meu tinha uma selada que eu coloquei uma pequenininha, uma JBL pequenininha no porta-malas. Tá aí. Enfim, baita de um carro. Outra coisa que no meu eu tinha o teto solar e plástico de 30 anos era uma porcaria. Tudo quebradiço. E aí tinha a moldura da luz que não consegui colocar ela de jeito nenhum. Eu tinha a moldura original, mas eu não conseguia colocar. Eu ia mandar refazer com impressão 3D e não deu tempo. Acabei vendendo o carro antes. Isso aqui o cara pede R$ 75.000, gente. Bonito, né? Mas assim, putz, não tem nem o som original com equalizador gráfico. Tá com ar-condicionado? Bom, tá com ar-condicionado. Mas enfim, R$ 75.000. Tá com umas saias laterais que não são originais. O conversível tinha aerofólio, gente? Eu não lembro de ter aerofólio. Não tinha aerofólio não, né? Bizarro, hein? Curti não. Não curti, mas tá aí, né? Gosto. Cada um com seu cada um, vamos combinar, né? Os bancos de couro também, puta, recar de couro. Fora que isso aqui, no sol, vai ferver que você não vai conseguir sentar. Aqueles bancos de veludo são infinitamente melhores. E aqui eu trouxe um bendito de um Ford Racer. Pois é, 1996, último ano do Escort esportivo. Depois veio o RS lá mais pra frente, né? Mas aqui o cara pede 28.900. Em 95 foi o último ano do XR3, 96 teve o Racer, 97 já não teve mais também. Mudou aqui o para-choque, né? Enfim, entrou igual o para-choque dos outros Escorts, aí tinha o farol de milha aqui, mudou a grade, né? Que aí mudou o capô, na verdade, né? Que aí embutiu a grade no capô, era essa grade esquisita. Enfim, a roda era a mesma do XR3 95, mas eu achei que ficou bem zoado. Eu, Márcio, particularmente, achei que perdeu o charme no XR3. Tinha aqui manteve o aerofólio e tal, mas enfim. Não lembro nem se tinha teto solar no Racer. O interior era igualzinho, né? Mudou o design dos bancos, mas perdeu a graça. Não tinha teto solar, né? Esse aqui não tem teto solar, eu não sei se os outros tinham também. Não lembro se tinha o teto solar como opcional do Scott Racer. Cara, esse porta-malha, assim, eu sei que é um pecado falar o que eu vou falar, mas eu, quando mudei para o apartamento que eu moro hoje, foi uma época que teve apagão em São Paulo. A gente ficou 3 dias sem luz. Aí o prédio que eu morava ficou sem luz. O que eu tava mudando já estava com luz. Tinha luz, né? E eu já tava com a chave, eu com o proprietário amigão, enfim. E aí eu falei assim, cara, vou mudar, fazer a mudança antes.
E aí tinha coisas que assim, putz, vou trazer uma mesa para varanda, pelo menos uma mesa da varanda, que era menor, a de jantar veio na mudança, mas eu falei, puta, eu vou trazer uma mesa. E eu fiz mudança num XR3 placa preta. Pois é, no Corolla e no XR3. Baixei o banco dos dois, enfiamos um monte de coisa, caixa, mala, mesa, cadeira, enfiamos tudo que dava. Eu fiz umas 3 viagens com o XR3 para a gente poder morar, né, mudar, enfim, e conseguir dormir aqui, porque o outro apartamento estava sem luz. Mas é tambor na traseira? Me parece tambor, né? O XR3, o meu tinha freio a disco nas 4 rodas e era um freio a disco com um tamborzinho no meio pro freio de mão. Pois é, o freio de mão usava um tambor, que tinha uma sapata, no meio do disco. Enfim. Mas é isso aí, pessoal. Isso é um pouco do XR3. Fala para mim aqui nos comentários, você teria um Escort XR3, MK4 ou MK5? Eu vou falar até um MK3, né, que foram os primeiros que vieram para o Brasil. Eu hoje teria um MK3 ou um MK4. Fácil, teria. Um carburado, ou um CHT da primeira geração, ou um AP 1.8 da segunda geração facelift ali, né, do MK4. Um sapão eu não teria, já tive, me arrependo de ter comprado, para falar bem a real, assim, era um baita carro fantástico, mas foi muita dor de cabeça que eu não teria com o MK4. Mas a gente aprende, né? A gente vive e aprende. Mas fala para mim aqui nos comentários, você teria um Scott R3? Lembre de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos lasanheiros, segue o canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!